Eles governaram o planeta por mais de 170 milhões de anos e depois desapareceram. A história diz que foi um enorme asteroide do tamanho de uma cidade que veio do espaço e atingiu a península de Yucatán há cerca de 66 milhões de anos. Isso causou terríveis mudanças ambientais. Detritos foram jogados no ar, bloqueando a luz solar, impedindo as plantas de sobreviver. As temperaturas na superfície terrestre caíram. Os animais estavam lutando para sobreviver, até que foram finalmente extintos. Pelo menos isso é algo que muitos paleontólogos acreditam que aconteceu. Agora, eles descobriram que os dinossauros estavam prestes a ser extintos antes mesmo do asteroide. Sua diversidade começou a diminuir 10 milhões de anos antes do choque. Espécies mais antigas de vida longa não evoluíram o suficiente para se adaptar a todas as mudanças no ambiente, como níveis mais altos do mar, atividade vulcânica maciça, períodos mais frios. Os dinossauros preferiam um clima quente porque os ajudava a manter uma temperatura corporal estável. Eles viviam em todos os 7 continentes, até mesmo na Antártica. Isso aconteceu porque não era tudo gelo naquela época. Cerca de 90 milhões de anos atrás, esse continente era uma floresta tropical pantanosa com clima quente e agradável. Estava até mesmo em um local diferente, apenas 900 quilômetros do então Polo Sul. Esse foi o momento do clima mais quente do nosso planeta. O nível do mar era 170 metros mais alto do que o de hoje, e a superfície do mar tropical poderia atingir temperaturas de até 35 graus. A Antártica ainda tinha algo como uma noite polar, meses sem luz solar. Mas o clima ao redor do Polo Sul era ameno e temperado, sem massas de gelo. Os dinossauros não trocavam a pele em um pedaço grande como fazem os répteis de hoje. Os cientistas acreditam que eles a perdiam em pequenas partes. Tinham algo como um casaco de dinossauro. O Pegomastax parecia um cruzamento entre um porco-espinho e um papagaio, com mandíbulas de 2,5 cm de comprimento e comedor de plantas. Tinha um bico curto e dentes longos que se afiavam sozinhos. Eram como tesouras que este pequeno dinossauro usava para cortar plantas. Nosso leão moderno tem uma mordida poderosa, mas um T-Rex grande e assustador abocanhava mais de 2 vezes mais forte. O rei dos dinossauros detém a mordida mais potente entre todos os animais terrestres, 3,5 vezes mais que a recordista de hoje, o crocodilo australiano de água salgada. Também tinha os dentes mais longos, quase 25 centímetros, o comprimento de um iPad. A maioria dos animais modernos é de sangue quente ou de frio. Os dinossauros estavam em algum lugar no meio. Os cientistas pensam que eram principalmente mesotérmicos, o que significa que a atividade de seus músculos aqueceria seus corpos, mas sua temperatura corporal também poderia flutuar. Muitos dinossauros, como o Triceratops e o Estegossauro, tinham espinhos, placas, chifres, cristas ou outras estruturas bizarras em seus corpos. No início, os cientistas pensavam que isso era para defesa. Eles não tinham dentes afiados nem garras em forma de gancho nos dedos dos pés para caçar. Mas logo expandiram a teoria. Provavelmente era a maneira de impressionar seus companheiros e identificar membros de sua espécie. Já o Pachycephalossauro tinha até um chapéu de osso estiloso em cima da cabeça. Animais assustadores, altos como um edifício, enormes. É assim que vemos os dinossauros nos filmes, mas eles eram praticamente do tamanho de um humano, ou até menores. Ossos maiores eram mais fáceis de fossilizar, então é por isso que encontramos principalmente espécies gigantescas. O Eoraptor, ou ladrão de alvoradas, foi o primeiro dinossauro a ser nomeado. Pequeno e dentado, como eu, recebeu seu nome porque vem do alvorecer da era dos dinossauros. Tinha o tamanho de um pastor alemão, mas provavelmente não era tão amigável. Com a parte traseira arqueada, placas afiadas e ósseas e cauda curva, o anquilossauro era um tipo de versão gigante de dinossauro com espinhos em forma de tatu. Seu ponto fraco era a barriga macia, mas espécies carnívoras que estivessem interessadas nele precisavam antes virá-lo de ponta cabeça para atacá-lo. Ainda assim, era muito difícil por causa de seu equipamento impressionante. Os cientistas acreditam que ele tinha até pálpebras ósseas. Algumas espécies comiam carne, outras plantas, e havia as que podiam devorar até mesmo seixos. O galímimo não conseguia mastigar fisicamente todas aquelas plantas que ingeria. Então, ingeria seixos para triturar a comida. Ele parecia uma estranha mistura alienígena de dinossauro e pássaro.
mas não podia usar uma bola de basquete, porque seus punhos não eram capazes de manter as palmas das mãos paralelas ao chão. E não conseguia fazer uma cesta de 3 pontos. Os maiores dinossauros eram comedores de plantas. Os carnívoros, chamados de terópodes, eram em sua maioria menores. Uma razão para isso é que os herbívoros eram muito gananciosos e devoravam enormes quantidades de comida, às vezes até engolindo galhos inteiros sem mastigar. Alguns dos maiores poderiam ingerir 1 tonelada de comida todos os dias, como uma pilha do tamanho de um ônibus. Havia ainda mais comedores de plantas do que os outros. Os cientistas ainda não têm certeza se os carnívoros eram capazes de se coordenar e caçar em grupos. Provavelmente não eram amigáveis uns com os outros, especialmente quando se tratava de dividir presas. Os fósseis e os ossos delicados no olho sugerem que os dinossauros vagavam principalmente durante o dia. Os cientistas acham que apenas os menores comedores de carne, como o Velociraptor, eram ativos durante a noite. Eles saíam atrás de pequenos mamíferos que andavam por perto e tentavam encontrar comida enquanto grandes dinos dormiam. Ou era isso que pensavam. Esses pequenos mamíferos geralmente eram escavadores que sobreviveram ao reinado dos dinossauros e à Idade do Gelo, escondidos no subsolo. Nem todos os mamíferos estavam se escondendo deles. Algumas criaturas pequenas, mas sorrateiras, como os repenomamus, roubavam os ovos de grandes espécies, o que era uma grande coisa, considerando que primeiro precisavam enganar a mamãe dinossauro. Os pesquisadores acreditam que os dinossauros tentavam bater no chão como se tivessem asas, para ficarem mais rápidos ao correr por terrenos inclinados e pegar suas presas. Tal comportamento fez com que aprendessem a voar, o que, é claro, aconteceu ao longo de milhares de anos. Eles tinham penugem e eram fofos e são relacionados a pássaros. Mas até aquelas espécies anteriores a eles que não voavam tinham penas, como o gigantesco e assustador T-Rex com penas. Os filmes mentiram. Você simplesmente não conseguiria ficar parado esperando um T-Rex passar. A visão dele provavelmente era melhor do que a de uma das aves de rapina atuais. Mesmo sem isso, eles ainda tinham um olfato muito bom. Correr poderia ajudar, embora os cientistas calculem que ele provavelmente atingiria 19 km por hora. Quebraria os ossos a uma velocidade maior. Alguns dinossauros tinham caudas com mais de 14 metros de comprimento. Elas os ajudavam a manter o equilíbrio ao correr, especialmente aqueles que andavam sobre 2 pernas. Os Velociraptors não eram como as aves de rapina que vemos na tela. Estavam mais para algum tipo de galinha pré-histórica. Pequenos, um pouco maiores que um peru, com meio metro de altura, provavelmente tinham penas, ossos ocos, como os dos pássaros, e eram provavelmente solitários, mas possivelmente estavam entre as espécies mais inteligentes. O cérebro era grande em comparação ao corpo. Eram tão inteligentes quanto os avestruzes atuais. O nome Velociraptor significa ladrão veloz. Os estegossauros tinham um corpo bem grande, placas pontiagudas e um cérebro minúsculo, do tamanho de uma noz ou limão. Mas, pelo menos, possuíam seu próprio ar-condicionado. Os pesquisadores descobriram que os espinhos estavam cheios de veias que transferiam sangue e desenvolveram uma teoria de que era um sistema para resfriar o corpo gigante. O Dimorphodon era o réptil voador com uma envergadura de 2,5 metros e dentes polivalentes. Os da mandíbula superior eram mais longos, mais afiados e melhores para pegar comida da água. Os da mandíbula inferior eram melhores para segurar a caça enquanto se locomoviam. Uma das principais descobertas potenciais de dinossauros foi na China, há 3.500 anos. Ninguém sabia sobre eles naquela época, então as pessoas achavam que os dentes que encontraram poderiam pertencer a dragões. O hadrossauro possuía um bico de pato com mais de 1.000 dentes. Quando eles caíam, poderiam crescer novos indefinidamente. Os ovos dos dinossauros eram bem grandes, alguns tão grandes quanto bolas de praia. Bom, isso daria um bom omelete. O Baryonyx era um grande fã de peixe. Seu nome significa uma garra pesada e deve-se às garras grandes e estendidas que eram bem afiadas e compunham o polegar de cada mão. Ao pegar peixes, usava as garras como lanças. Os mosassauros, também populares em filmes, não eram bem um dinossauro, mas um lagarto marinho, intimamente relacionado a monitores e cobras. Como uma serpente, tinha mandíbulas que podiam se expandir ao engolir a comida. Eram criaturas rápidas, com uma barbatana caudal e pás parecidas com nadadeiras em vez de braços e pernas.
Os pesquisadores acreditam que possuíam um olfato fraco e pouca percepção de profundidade. Então tiveram que desenvolver uma técnica de caça única, esperando que a comida viesse à superfície para tomar um pouco de ar. Graças às novas descobertas e tecnologias para análise de fósseis, estamos aprendendo cada vez mais sobre a biologia dos dinossauros. Algumas pessoas não precisam saber mais do que o fato de que alguns deles eram colossais, aterrorizantes e cruéis. Mas para aqueles que, como nós, são curiosos, o uso de biologia comparativa, análise de pigmentos e novos e poderosos raios-x nos permitiram obter informações sobre características específicas, como cores, comportamentos alimentares e a forma da língua desses carinhas. Sim, isso mesmo, o formato da língua dos dinossauros. O que por um longo período de tempo foi um mistério, pois as partes moles e carnudas dos dinossauros dificilmente foram mantidas em forma fóssil. Mas graças à descoberta de alguns ossos zioides sobreviventes que ficam situados na base da língua na frente do pescoço, agora temos alguma ideia. A maioria dos animais tem esse osso zioide que ancora a língua. A forma e a complexidade do osso determinam a liberdade de movimento da língua. Os cientistas descobriram que quase todos os dinossauros tinham uma língua simples, achatada e extremamente semelhante à língua encontrada hoje dentro da boca de um crocodilo. Sim, este crocodilo. Vá em frente e dê uma olhada mais de perto. Não, brincadeirinha. Vamos voltar. Vamos dar uma olhada em alguns dinossauros específicos. Que tal começar com o Brachiosauro? Deixe-me arriscar o meu pescoço, adivinhando que a maioria de vocês já está familiarizada com esse dinossauro devido ao seu pescoço. Você sabe, aquele que normalmente tinha 9 metros de comprimento. Apesar de o pescoço ser a característica que o distingue, seu nome, na verdade, se traduz como lagarto com braços, em grego. É do conhecimento geral que o Brachiosauro foi um dos maiores dinos que já viveu. Em média, atingia 23 metros de comprimento e 12 de altura. Isso é aproximadamente o comprimento de 2 ônibus escolares e tão alto quanto um prédio de 4 andares. Nada disso existia na era do grandalhão aqui. São conhecidos alguns fragmentos de ossos de pernas e algumas vértebras de espécies de dinossauros ainda maiores, mas esses restos esqueléticos são muito incompletos para determinar o tamanho exato. Então esse cara pode ter sido o maior dinossauro de todos os tempos. Um renomado herbívoro, graças a Deus, acredita-se que o Brachiosauro precisava comer até 880 quilos de matéria vegetal seca todos os dias. A maior parte disso era composta de árvores coníferas, ginkgos e cicadáceas. Esses alvos podem ter sido difíceis de atingir para esse dinossauro, pois os pesquisadores descobriram que seus dentes eram em forma de colher e não eram ideais para mastigar alimentos. Isso significa que a criatura provavelmente engolia a vegetação inteira, pois seus dentes eram adequados para arrancá-la, mas não para quebrar grandes pedaços de plantas. Isso, junto com a forma do corpo do dinossauro, sugere que o Brachiosauro gostava de se alimentar o mais rápido possível. Dinos como esses nem sempre faziam uso de sua capacidade de devorar árvores altas para o jantar. O Brachiosauro viajava em manadas, mudando-se logo depois de esgotar toda a vegetação local. E quero dizer toda a vegetação local, não apenas aquela que pendia das árvores. É provável que a criatura completasse sua dieta com vegetação em níveis mais baixos, especialmente depois de ter se servido de quase todas as árvores próximas. Esse método de buffet era o mais energicamente atraente para esse gigante. Ao mastigar a vegetação mais baixa, os pesquisadores acreditam que os dinossauros economizavam até 80% em energia, em comparação com quando procuravam fontes de alimento altas. Eles também descobriram que as narinas de um brachiosauro ficavam na frente do rosto e não no topo. Isso porque agora sabemos que eles vagavam pelas férteis planícies aluviais em rebanhos. Durante décadas, acreditou-se que essas criaturas viviam em pântanos de águas profundas. Vejamos outro equívoco comum sobre um dinossauro popular. Por favor, aplausos para o Tiranossauro Rex, que é sem dúvida o mais famoso de todos os dinossauros. Descobertas dos últimos 100 anos revelaram que os terópodes tinham uma pele fortemente emplumada. Os terópodes são a família de dinossauros a qual o Tiranossauro Rex pertence. Então, naturalmente, as pessoas começaram a pensar que a criatura também deveria ser coberta de penas. No entanto, um estudo de 2017 tirou impressões da pele do icônico dinossauro e não encontrou evidências das estruturas necessárias para suportar as penas. Se um T-Rex tivesse penas, elas seriam limitadas às suas costas. Os pesquisadores aceitam que outros grandes dinossauros da mesma família do T-Rex foram descobertos com restos de penas. Um exemplo disso seria o dinossauro Yutyrannus, mas a partir de agora, a teoria aceita que as penas não eram uma característica comum dos Tiranossauros Rex.
Isso torna mais fácil acreditar que as penas eram exclusivas dos tiranossaurídeos menores e serviam como um método de manter a temperatura. Por um longo período de tempo, os pesquisadores pensaram que as penas eram uma característica exclusiva da família terópode, mas essa teoria foi detonada. Fósseis descobertos na Sibéria agora sugerem que diferentes grupos familiares de dinossauros tinham penas. Os fósseis siberianos em questão pertenciam a outra espécie de dinossauro, Culindrodromeus sabaicallicus. Será que pronunciei certo? Esse dinossauro, vou chamá-lo de Culinda, tinha uma estrutura pélvica superficialmente semelhante à de um pássaro e cerca de 1,5 metro de comprimento, quase da altura de uma geladeira. Como o propósito das penas nos dinossauros era a temperatura corporal, é bem possível que aqueles de climas frios tivessem mais penas do que seus equivalentes em climas quentes. Em geral, animais maiores têm menos problemas para se refrescar, então é provável que qualquer um dos grandes dinossauros que viveram nesses climas quentes não tivesse penas. Os dinossauros menores que viviam em climas frios, pelo contrário, tinham muitas penas. Agora, até entendemos como eram alguns dos desenhos e padrões dessas penas nos dinossauros, graças à descoberta de um ornitomimus, completo com impressões de penas e pele. O nome desse dinossauro é derivado do grego e, na verdade, se traduz como imitação de pássaros. Eles tinham tipicamente 3,5 metros de comprimento, quase da altura de uma girafa, e apesar de serem onívoros, não tinham dentes. Suas outras características distintivas incluíam 3 dedos que eram todos do mesmo tamanho em comprimento. E apesar de terem um crânio de ossos finos, eles também tinham uma grande cavidade cerebral. Suas pernas eram extremamente longas, em particular os ossos dos pés. Combine isso com um bico desdentado e pescoço longo. E sim, deve ter sido parecido com um avestruz. Embora não sejam tão grandes quanto o Brachiosauro ou os dinossauros em geral, eles são maiores do que qualquer outra ave do mundo. E não eram apenas os membros do corpo de um ornitomimus que o faziam parecer um avestruz. Eles também tinham padrões de penas muito semelhantes. Sua cabeça, pescoço e pernas quase não tinham penas, mas o resto do seu corpo era bem coberto de plumagem felpuda. Isso é o que você chama de camada de penas de um pássaro como um todo. É possível, como um avestruz, que o dinossauro tivesse esse padrão incomum de penas para regular sua temperatura corporal. Apesar de alguns dinos possuírem penas como os pássaros, além de serem seus parentes distantes, os dinossauros não tinham o tipo de penas necessário para voar durante a maior parte de sua existência. Penas encontradas em impressões fósseis ou preservadas em âmbar permitiram aos pesquisadores entender por que as criaturas não eram muito aerodinâmicas. A estrutura dessas penas parece ser muito simples, com um eixo central mal definido e flexível. Elas serviam melhor como uma declaração de moda, pois deveriam ajudar a atrair a atenção de outros dinossauros. Essas penas também teriam a capacidade de regular a temperatura do corpo. Surpreso ao saber que os dinossauros tinham penas de avestruz? E espere até eu dizer que seus primos répteis distantes pré-históricos tinham algo que parecia pele. Permita-me apresentá-lo ao pterossauro, do grego lagarto de asas. Assim como os dinossauros, inicialmente pensava-se que eles tivessem pele escamosa ou coriácea em todo o corpo. Mas ao longo do século XX, exames de fósseis revelaram que muitas partes do corpo de um pterossauro eram peludas. A envergadura de um pterossauro podia atingir uma largura de mais de 7 metros, algo tipo um ônibus londrino. Sua mandíbula sem dentes era muito longa e lembrava de um pelicano. Como algo que se parece com um pelicano pode ser tão aterrorizante? Essas criaturas eram revestidas de picnofibras, estruturas simples, de composição semelhante a penas, mas também semelhantes a fios e felpudas como pele. Outras pesquisas sugerem que algumas partes do corpo do pterossauro tinham outros tipos mais complexos de penas com fios ramificados. Se isso for preciso, seria a primeira vez que foram encontradas penas em um animal que não era um dinossauro nem um pássaro. Muito bem, veja isso. A água ferve mais rápido quando você adiciona um pouco de sal. Mito. Não faz diferença nenhuma, e mesmo que fizesse, poderia até levar mais tempo para a água ferver. Mas isso pode melhorar o sabor da sua massa. Tô só comentando. Os morcegos são cegos. Não é verdade. O mito provavelmente vem do fato de que eles são criaturas noturnas e têm habilidades auditivas extraordinárias. Eles caçam principalmente quando está escuro e contam com uma coisa chamada ecolocalização, mas isso não significa que sejam cegos. Seus olhos não são inúteis e eles estão apenas ajustados para condições de pouca luz. Uma baleia azul é tão grande que sua língua pode pesar tanto quanto um elefante grande. Verdade. Sim, essas criaturas são enormes. Você perde mais calor pela cabeça.
Só que não. A verdadeira razão pela qual as pessoas acreditam nisso é porque quando está frio, nossa cabeça é a única parte que tem a maior probabilidade de ficar descoberta. Se saíssemos vestindo apenas uma camiseta, perderíamos calor nos braços, sem falar nas pernas, quadris e outras partes. Então, use um gorro, pessoal. O mapa da língua diz que temos partes diferentes para gostos diferentes. Na verdade, não. Existem papilas gustativas individuais que sentem certos sabores mais do que outras, mas isso não significa que uma área pode sentir um sabor doce melhor do que a outra. Estudos mostraram que todas as áreas da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os gostos. Ei, dê uma olhada neste mapa da língua da baleia azul. Parece que ela gosta de plâncton. Os dinossauros eram gigantes. Bem, isso é mito. Os filmes os mostram como lagartos enormes e escamosos, mas não. Primeiro, havia muitas espécies menores de dinossauros, e algumas delas eram tão pequenas quanto um peru ou um pombo. Além disso, alguns dinossauros, como o Tiranossauro Rex, eram até cobertos por penas, especialmente nos primeiros estágios da vida. O oxigênio é incolor. Parcialmente verdade. Na forma gasosa, ele não tem cor, mas nas formas sólida ou líquida, tem uma tonalidade azul celeste. Os camaleões mudam de cor porque querem combinar com o ambiente ao seu redor. Mito. Isso provavelmente seria uma coisa muito cansativa de se fazer. Na realidade, outras coisas, como ânimo, temperatura ou a quantidade de luz que recebem, afetam a cor desses carinhas. Quando os camaleões relaxam e esticam as células, os cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses animais usam cristais para se comunicar. Então, por exemplo, tons mais escuros mostram que eles não estão de bom humor e estão, mais agressivos. Bem, acho que vou recuar aqui. Os neandertais não são nossos ancestrais, embora tenham coexistido com humanos modernos durante um período, principalmente em diferentes áreas do nosso planeta. Então, eles não são apenas um estágio do desenvolvimento humano, mas uma linhagem diferente. Eles também eram muito criativos, utilizavam fogo, faziam ferramentas, comiam plantas medicinais, limpavam os dentes e muitas outras coisas semelhantes à nossa espécie. Os neandertais provavelmente foram extintos por causa das severas mudanças climáticas. Os perus podem ficar corados. Isso é verdadeiro. Eles são como nós quando se trata disso. Quando estão com raiva, empolgados ou mesmo se sentindo mal, a pele do pescoço e da cabeça fica vermelha, assim como meu irmão mais velho. Os buracos negros não são realmente buracos como o nome pode sugerir. Eles são objetos muito densos com uma atração gravitacional extremamente forte. Flamingos são animais super legais. Verdadeiro. Eles flexionam as pernas na altura do joelho. Mito. Na verdade, eles as dobram na altura do tornozelo, já que os joelhos ficam mais próximos do corpo e também são cobertos por penas. Maçãs de supermercado são frescas. Talvez sim, mas talvez não. Elas podem ter até 1 ano de idade, já que costumam ser colhidas entre janeiro e abril. Depois disso, são cobertas com cera e secas com ar quente. Por fim, são enviadas para armazenamento refrigerado e após 6 a 12 meses, as vemos nas prateleiras dos supermercados. A água engarrafada tem data de validade? Verdadeiro. Mas isso não significa que é a água que vence, e sim a garrafa. O plástico começa a passar para a água, fazendo surgir alguns produtos químicos indesejados. O saquinho de chá não foi realmente planejado. Verdadeiro. No início do século XX, Thomas Sullivan encheu pequenos saquinhos de seda com amostras de folhas de chá e enviou para seus clientes. A ideia era abri-los e jogar as folhas de chá na água quente. Muitos clientes pensaram que deveriam colocar esses sacos no bule sem abrir. O saquinho de chá passou por algumas melhorias, ganhou barbante e etiqueta de papel na ponta, e a nova invenção não planejada estava pronta. Um relâmpago nunca atingirá o mesmo local 2 vezes. Não é verdade. O Empire State Building já foi atingido 8 vezes em apenas 24 minutos. Houve uma tempestade terrível e nada pôde, nem consegue, manter os raios longe do local que for atingido. Se um local atingido tiver características que atraíram o raio em primeiro lugar, como o formato do terreno, água parada ou altura, é capaz de atrair um relâmpago novamente. Você tem tanto DNA no seu corpo que pode realmente esticá-lo do Sol até Plutão, ida e volta. Verdadeiro. E não apenas uma vez, e sim 17 vezes. Claro, você não vai parecer o mesmo depois de fazer isso. Os crocodilos são uma das espécies mais antigas do mundo. Sim. Eles já existem há 200 milhões de anos. Os gambás dormem pendurados pelo rabo. Você pode ver isso em desenhos e em algumas fotos, mas geralmente eles não fazem isso. Sua cauda é muito forte, então esses animais podem agarrar galhos e suportar o próprio peso, mas apenas por períodos curtos.
Os adultos são realmente muito pesados para ficar nessa posição por muito tempo, então eles não iriam descansar muito assim. Os peixinhos dourados têm uma memória com duração de 3 segundos. Não. Esses peixes coloridos são realmente muito inteligentes. Um estudo mostrou que peixinhos dourados eram capazes de notar a diferença entre 2 canções clássicas. Eles não aprendem rápido, isso é verdade, mas depois de mais de 100 aulas, conseguiram, o que não seria possível se sua memória durasse realmente apenas 3 segundos. Um tipo de salamandra. Você pode ler por conta própria, vá em frente. É capaz de estender sua língua pela metade do comprimento do corpo em apenas 7 milissegundos. Verdadeiro. Isso é 50 vezes mais rápido do que um piscar de olhos. Tem que ser rápido para ver o mapa da língua dela. As pessoas podem ser multitarefas. Não é verdade. Verificar e-mails, falar ao telefone, cozinhar. Parece que fazer várias coisas juntas economiza tempo. Mas pesquisas mostram que ser multitarefa não é possível. Nosso cérebro está programado para fazer uma coisa de cada vez. Então, quando achamos que estamos fazendo multitarefas, na verdade estamos alternando tarefas, o que pode até levar mais tempo em vez de nos poupar algum tempinho, bem como diminuir nossos períodos de atenção. A Terra é o único planeta com água. Falso. A NASA descobriu que Júpiter tinha um oceano com o dobro de água que temos no nosso planeta. Ele fica logo abaixo de uma camada de gelo. Até mesmo Marte tem um pouco de água corrente. Além disso, a Terra é redonda. É mesmo? Tecnicamente, ela tem polos achatados, juntamente com um arqueamento no Equador. Dessa forma, ela tem o formato irregular de um elipsoide. Os zumbis não são inventados. Verdadeiro. Ok, os humanos não podem se transformar em um como vemos nos filmes, mas o reino animal tem seus zumbis. Por exemplo, existe um tipo de fungo que assume o controle de formigas, espalhando substâncias químicas específicas no cérebro delas. Isso faz com que uma formiga deixe a sua família em busca do lugar onde esse fungo quer morar. A maior cachoeira do mundo fica sob o oceano. Muito verdadeiro. Ela fica nos mares nórdicos. A água fria do mar é mais densa do que a queda d'água quente. A queda tem cerca de 3 km de comprimento. A menor vespa do mundo não é maior que uma ameba. Verdadeiro. Essa vespa tem as mesmas partes do corpo de outros insetos, como olhos, asas, cérebro, patas e muito mais, e tem apenas 0,02 milímetro de comprimento, o que, na maioria dos casos, a torna menor do que os organismos unicelulares conhecidos como amebas. A neve só pode ser branca. Não é verdadeiro. E não estou falando de neve perto de hidrantes contra incêndio. Por exemplo, existem algumas montanhas com neve rosa, como a Sierra Nevada na Califórnia. Sua cor é causada por um certo tipo de alga que vive ali. A aurora boreal tem uma irmã. Verdadeiro. Ela é chamada de aurora austral e você pode vê-la no hemisfério sul. A melhor época para admirá-la é no inverno. Mais de 99% dos átomos é formado por espaço vazio. Verdadeiro. Se juntássemos todas as pessoas do mundo e removêssemos todo o espaço vazio entre os átomos, a população da Terra ficaria do tamanho de uma laranja comum. Acho que devemos tentar isso, assim poderia ser mais fácil conseguir um assento no ônibus. Os golfinhos se comunicam e se chamam por nomes. Verdadeiro. Eles usam assobios vocais específicos para identificar uns aos outros. Até mais, e obrigada pelos peixes. A descarga do vaso sanitário corre em direções diferentes nos diferentes hemisférios. Só que não. A direção é a mesma, tanto em um banheiro na Austrália quanto na França. Mesmo. Um caracol pode tirar uma soneca prolongada. Verdadeiro. Alguns caracóis podem dormir cerca de 3 anos consecutivos. Tubarões sentem o cheiro de apenas uma gota de sangue a quilômetros de distância. Não exatamente. Claro, a região do cérebro responsável por sentir odores é aumentada, mas o oceano é realmente grande. Além disso, leva tempo para que as moléculas de odor se espalhem no líquido. Em um dia muito bom com correntes favoráveis, um tubarão pode sentir o cheiro da presa a uma distância de alguns campos de futebol, mas não a quilômetros. E por fim, os pinguins pedem a mão do seu amor. Verdadeiro. Eles são monogâmicos e após escolher uma parceira, o macho dá à fêmea uma pedrinha para demonstrar o seu carinho. Oh.